Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Essa é a realidade em todo o oeste africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos, como os do grupo radical islâmico Boko Haram, não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chad e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadi Zara é uma delas. Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, o Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas. Roubaram todas as nossas posses. Então nós fugimos de novo para o vilarejo Laudzaf. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zelevet. Eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram. Após alguns anos em Zelevet, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia se escondendo com medo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para Kosa. Foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015. O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles. Algumas pessoas dizem que ela foi assassinada, outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela. Provavelmente algum membro do Boko Haram se casou com ela. Nós não temos nenhuma notícia. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu 2 semanas depois. Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3.000 cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar. Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz. Especialmente com esse tecido. Faz 2 anos que eu não tenho uma roupa nova como essa. Mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja sua face no final do dia. No dia 12 de junho de 2022, milhares de igrejas, no Brasil e na América Latina, levantarão um clamor pelos cristãos perseguidos no oeste africano durante o Domingo da Igreja Perseguida. Organize o DIP na sua igreja. Participe! Tá gravando? Tá, vai lá. Opa, errei. Errei de novo. Agora valendo. Você não me disse que
gostava de batata, cê não me disse, jamais me disse que gostava de purê. Tem gente que puma batata até se mata. Tem gente que gosta a gostar, mas não pode comer batata. O purê, o povo luta pra sobreviver. Batata, o purê, o povo não tem o que comer. E a rapadura é dura, dura, doce, não é mole não. Só sei que sopa é sobra, salsa, supla, salsichão. E a rapadura é dura, dura, doce, não é mole não. Só sei que sopa é sobra, salsa, supla, salsichão. Um pão me dá um prato de comida. Um pão me dá um pão pra acabar com a salarica. Vai lá, Rogério, vai depressa, põe mais água no feijão. Camarada, sente cheiro que o pirão tá muito bom. Feijão de corda, jerimum, vatapá e camarão. Tem rabanada, estrogonofe, mocotó e macarrão. Jabá, farofa, dobradinha, angucho, leite e feijoada. Mandioca, tapioca, pamonha, piracicaba, batata. O purê, o povo luta pra sobreviver. Batata, o purê, cortando a terra pra plantar e pra colher. Eu sei que a vida é dura, 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 não é fácil não. Olhe pro criador, veja que existe solução. Eu sei que a vida é dura, 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 não é fácil não. Olhe pro criador, veja que existe solução. Se liga, meu irmão, que agora eu vou dizer. Você é terra boa pra plantar e pra colher. Existe um alimento que com o tempo não perece não. Deixa a semente viva crescendo no seu coração. Deus enviou o pão da vida, não precisa de manteiga, mortadela nem pimenta. Deus enviou o pão da vida, que mata a fome, mata a morte e alimenta. Deus enviou o pão da vida, não precisa de manteiga, mortadela nem pimenta. Deus enviou o pão da vida, que mata a fome, mata a morte. Vida abundante, amor, bondade, alegria, fidelidade, humildade, mansidão, domínio, paz, eternidade, sabedoria, retidão, honra, poder, prosperidade, liberdade, autoridade, força, fé, felicidade. Purê, você é livre pra sobreviver. Batata, purê, curtir a vida só depende de você. Batata, purê, você é livre pra sobreviver. Batata, purê, pra curtir a vida eterna só depende de você. Deus enviou o pão da vida, não precisa de manteiga, mortadela nem pimenta. Deus enviou o pão da vida, que mata a fome, mata a morte e alimenta. Deus enviou o pão da vida, não precisa de manteiga, mortadela nem pimenta. Deus enviou o pão da vida, que mata a fome, mata a morte. Vida abundante, amor, bondade, alegria, fidelidade, humildade, mansidão, domínio, paz, eternidade, sabedoria, retidão, honra, poder, prosperidade, liberdade, autoridade, força, fé, felicidade. Batata, purê, você é livre pra sobreviver. Batata, purê, curtir a vida só depende de você. Batata, purê, você é livre pra sobreviver. Batata, purê, pra curtir a vida eterna só depende de você. A viagem foi fantástica e você não pode deixar de servir com a gente na próxima. Participe, sirva, se envolva. É isso aí, galera. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um privilégio muito grande ter você aqui para compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, um pouco da sua vivência aí na igreja, nesse dia especial que é o DIP. Muito obrigada aí por ter aceito esse convite. Bom, eu queria começar um pouquinho aqui a nossa reunião, trazendo uma introdução, né, lá de um texto do Portas Abertas, que explica um pouquinho o que é o DIP, né, um pouquinho sobre o que foi escolhido. Bom, o Domingo da Igreja Perseguida, que é o DIP, ele é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos que acontece anualmente, né, ele foi idealizado pelo irmão André, fundador do Portas Abertas.
Essa data representativa varia de ano a ano, porque acontece no domingo depois do Pentecostes. Isso foi porque Atos 4 marca o início da perseguição aos cristãos logo após a descida do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, afirma-se que esse foi o início da igreja perseguida. Hoje existem mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. A violência contra os cristãos, seja por meio de ataques, mortes ou sequestros, ocorre simplesmente pelo fato de serem seguidores de Jesus. A África é, de longe, o continente onde mais seguidores de Jesus são mortos, chegando a 86% do total em todo o mundo. Por conta disso, nesse ano, o Domingo da Igreja Perseguida terá como tema Nigéria e Oeste Africano. O Oeste Africano é considerada a região mais perigosa do continente, com 76% dos ataques fatais e 83% das mortes. Desses países, a Nigéria tem o maior número de cristãos mortos, totalizando 74%, o que vem trazendo a esperança, né, e conforto para esses cristãos. Está muito baseado num versículo de Isaías 54:17, que diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Apesar aí de tantos cristãos estarem presos, o que possuem em comum é a esperança que mantém em Jesus. Então, esse é um texto de fonte ali do Portas Abertas para a gente introduzir aqui a nosso bate-papo, a nossa conversa. É um prazer estar falando com a Thaís. A Thaís, ela foi, bom, na minha vida, ela tem um impacto muito grande, porque ela foi uma das pessoas que viabilizou um grande sonho no meu coração, de estar aí na África, né? A gente fez uma viagem missionária para Moçambique em 2013, a Thaís, o pastor Jonas, a família dela nos recebeu e proporcionou para a gente esse privilégio de poder estar conhecendo um pouquinho, né, o que é ali Moçambique. Hoje eles são missionários em Angola, e ela vai estar compartilhando um pouco aí da trajetória dela com a gente, de como que é essa vida lá. E tá, muito obrigada mais uma vez. Passo aí a palavra para você. Eu quero cumprimentar toda a igreja do Nazareno Comunidade dos Povos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agradeço muito, Mila, suas palavras. Não sei se eu sou digna de todas elas, mas eu agradeço. Com certeza, essa igreja, a liderança do pastor Edmur, você e sua família têm um lugar especial nos nossos corações. Até hoje, as crianças como Xissomo, Esperança, citam vocês pelo nome. Então, nós louvamos a Deus por isso, porque realmente o amor de Deus nos constrange, né? Ele nos une, não importa a nossa raça, a nossa tribo, a cor da nossa pele, nem a língua que a gente fala. Amém. O amor é o idioma universal. Amém. Que bom, tá? Nossa, para a gente é um privilégio, né? A gente conhecer um pouquinho. Tá, se você puder falar um pouquinho como foi, né? Você é uma missionária, né? Hoje aí com o pastor Jonas e tudo mais, mas você é brasileira, hoje está na África, tem um filho maravilhoso, da Visão. Como que foi essa trajetória, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente, como que foi a sua trajetória, como foi para você essa migração, né? Essa cultura, e como é que vocês têm atuado e contribuído hoje para a expansão aí do Evangelho na África? Então, eu sou brasileira de Campinas, cresci... Nascida e criada no Shopping Center e na Igreja Central. Eu recebi o meu chamado missionário com 12 anos, na primeira conferência missionária que a Igreja do Nazareno Central realizou. Na época, eu me lembro que quem pregou foi o pastor Flávio Valvassoura, que hoje, inclusive, é o pastor da igreja, né? E eu fui no culto por engano, eu nem queria ir no culto, mas eu achava que... Eu não lembrei que era... Coisas que eu faço até hoje, né? Datas, para mim, é maravilhoso. E eu fui no culto por engano, eu queria ir no culto de adolescentes, e meus pais eram bem rígidos, né? Tipo assim, só sai da igreja na hora do amém. Então, quando eu fui para a igreja, que eu descobri que era culto de missões, eu liguei para casa e falei, ai, mãe, é culto de missões. E eu falei, que bom, que bênção, Deus te abençoe, bom culto. E aí, naquele dia, Deus me chamou para a obra missionária. E eu sou muito feliz, muito privilegiada,
privilegiada. Eu sei que o que eu faço é uma bênção, para mim, principalmente, para o meu próprio coração. Eu sei que muitos irmãos gostariam de poder dedicar todas as horas do seu dia na obra, mas precisam desenvolver outras atividades. Então, realmente, eu me sinto muito privilegiada. Ainda em Campinas, eu conheci o meu marido, Jonas, que é moçambicano. Uau! E, pois é... Ele foi estudar no Brasil, fazer o seminário, e nós acabamos nos cruzando no Nordeste, numa viagem missionária lá. A pessoa de Campinas, os dois morando em moçambicano, que se conheceram no Nordeste. Uau, Deus me a família viajada. E nós nos conhecemos lá e, enfim, depois de algum tempo a gente começou a namorar. E eu já sabia que o meu chamado era para África, né? O que estava no meu coração. E nós casamos e eu fui para Moçambique com 23 anos. Cheguei em Moçambique com 23 anos, com 6 meses de casada. Uau! E Moçambique é um outro universo, né? Eu brinco que Moçambique é outro planeta. Porque apesar da gente falar o português, muita gente acha que a nossa cultura é muito similar. Porque, falo português, a gente teve uma influência moçambicana um pouco forte no Brasil, por causa da escravidão, mas é outro planeta, assim, é outra cultura, outra maneira de pensar. E Deus nos permitiu ficar lá 7 anos. Lá nós sempre trabalhamos com educação teológica. O meu marido era o deão acadêmico, que é como se fosse um coordenador pedagógico ou um vice-reitor, vice-diretor, né? E ele trabalhava lá no seminário, nós morávamos no seminário, e dentro do seminário nós tínhamos uma escola, nós temos ainda, né? A escola continua lá, chama-se Escola Comunitária Nazareno, que era uma escola para crianças, inicialmente para crianças que eram filhos dos seminaristas. Então, eles iam casados, que os moçambicanos casam muito cedo. Uhum. Então, eles iam casados e com filhos. E aí, enquanto eles estavam estudando, fazendo teologia, as crianças ficavam soltas ali no seminário e eles aprontavam, corriam riscos diversos. Então, os primeiros missionários construíram uma escola, que não era bem uma escola, né? Tinha esse nome, mas uma creche. Não tinha assim ainda um perfil pedagógico. Era mais um lugar para cuidar das crianças. Uhum. Aí quando nós chegamos, nós ficamos ali trabalhando uns 7, 8 meses até que eu assumi a coordenação da escola infantil. E depois vocês chegaram, quando vocês chegaram, eu estava bem no comecinho ainda. Sim. E com a ajuda de vocês, de irmãos que surgiram deste ministério, nós conseguimos recursos para reformar a escola. Então, a escola, que era só para as crianças do seminário, hoje é aberta para toda a comunidade. Uau, então, foi bênção demais. E depois de 7 anos trabalhando em Moçambique, a igreja nos enviou para Angola. E estamos aqui há quase 4 anos. E meu marido é o diretor do seminário Nazareno aqui. E eu dou aulas no seminário. E eu também trabalho com o Ministério de Mulheres em nível nacional. E há uns 2 anos atrás eu assumi o DNI, né? O antigo MED, Ministério de Escola Dominical e Discipulado, que hoje mudou o nome há pouco tempo, agora chama Discipulado Nazareno Internacional. Então, eu cuido do Discipulado Nazareno Internacional no nosso campo, que é Moçambique, Angola e Cabo Verde. Então, nós temos servido junto com outros líderes, produzindo materiais, ajudando as igrejas, trazendo respostas às questões da cultura, da sociedade. Nós temos muitos entraves culturais aqui, né? Poligamia, práticas que são culturais e que as pessoas têm dúvidas se elas podem ou não fazer. Então, nós procuramos trazer esse direcionamento da palavra de Deus. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Eu tenho o Davi, que é meu filho, de 7 anos, que é o mascotinho,
E graças a Deus, ele tem nos ajudado, é um grande companheiro, um grande parceiro ministerial nosso. Nós começamos um trabalho com crianças de rua também há um pouco mais de um ano, e ele também nos ajuda muito nesse trabalho. Ele é o responsável pelos pequenininhos. E nós tivemos o Lucas é o nosso segundo filho, mas o Lucas partiu já para estar com o Senhor, mas nós nos lembramos dele, nós somos gratos pela vida dele, e é isso que nós temos feito aqui em África. São 10 anos aí servindo ao Senhor, quase 11, e Deus seja louvado por isso. Que fantástico ver, né? E você falou muito aí, né? Uma palavra que eu achei tão que me pegou mais, que é o cuidado, né? Nós temos cuidado disso, cuidado desse ministério, cuidado das pessoas. Caramba, que fantástico a gente vê isso, né? Vocês atuando no reino mesmo como Jesus, que é o que ele fazia nesse cuidado. Cada coisa que vocês fazem aí traz esse cuidado, traz, né, esse cuidado nas pessoas, esse cuidado em ensinar, esse cuidado em prestigiar. E como é lindo ver uma criança de 7 anos já seguindo os passos aí dos pais, já com algo ali, já entendendo, né, esse cuidado. Parabéns, glória a Deus. Que frutos lindos, que frutos lindos, tá? Muito obrigada. E tá falando, não sei, né, aí em relação à perseguição, né? Nesse domingo da igreja perseguida, a gente ouve falar muito sobre, né, os cristãos que ainda, né, na mídia você vê um tabu, né, sobre isso, assim, sobre essa perseguição. Você nunca vê, né, uma notícia que fala, isso aqui foi por cristãos, né? Não, as pessoas não comentam muito. E quando a gente escuta muito falar sobre perseguição, para você, qual que é a sua explicação aqui sobre perseguição, né? Em que situações você acha que a gente pode considerar que um cristão ele é perseguido? Então, essa questão da perseguição é muito, muito importante de ser discutida, né? Porque muitas religiões são perseguidas, não é o cristianismo apenas. Desculpe. E o próprio cristianismo, ele também perseguiu em alguns aspectos, em algumas épocas históricas, ele também foi um perseguidor. Mas o cristianismo, ele é, sem dúvida nenhuma, de todas as religiões, a mais perseguida. Então, existe uma diferença quando a gente fala na perseguição aos islâmicos, na perseguição aos hindus e na perseguição aos cristãos. Porque é uma perseguição sistemática, crescente e que acontece em muitos lugares da Terra. Geralmente, quando a gente fala da perseguição de outras religiões, elas são muito locais, muito localizadas, relacionadas a conflitos, mais a conflitos políticos do que propriamente a uma fé. Mas o cristianismo não. Tanto que nós vamos ver países da América do Sul, como Cuba, por exemplo, com alto grau de perseguição, países como Iraque, países como Moçambique. Então, a perseguição aos cristãos, ela é uma perseguição diferente. E ela ela nasce junto com a igreja. Uma das coisas que nós precisamos entender como povo cristão é que a regra da nossa fé é a perseguição. Hoje, nós, por exemplo, brasileiros, estamos vivendo um período atípico, que é o período da liberdade religiosa. Dentro da história do cristianismo, a regra foi a perseguição. Nós temos mais tempo histórico perseguidos e oprimidos do que livres. Então, nós temos que aproveitar essa liberdade, que nós não sabemos até quando Deus vai permitir que a gente desfrute dela. E a perseguição, ela nunca começa prendendo e jogando cristão na cadeia. Ela começa de maneira muito sutil, entrando na sociedade com outras justificativas. Por exemplo, aqui em Angola, nós temos uma série de dificuldades com as igrejas, por exemplo. Hoje, graças a Deus, a igreja do Nazareno, ela foi a última igreja a ser legalizada no país, antes que a lei mudasse. E isso há 22 anos atrás. Nós, assim, o missionário que estava aqui era um missionário moçambicano, reverendo Mulati. Ele, sabe aquele gol, assim? Eu não sou muito de futebol, não sei dar um exemplo, mas sabe aquele gol, tipo de goleiro? Foi o que ele fez. Ele chutou, acertou
Porque se nós fôssemos tentar legalizar a igreja hoje, seria impossível. E muitos ministérios sérios não conseguem entrar em Angola, porque as leis de legalização das igrejas são tão difíceis que é praticamente impossível. Então, hoje no país, se você for em qualquer órgão público, eles vão dizer, não, queremos iniciar uma igreja em Angola. Ah, bem-vindos! Vocês têm que ter pelo menos 60 mil crentes, 60 mil fiéis, fora outros. Nós temos, Igreja do Nazareno, tem 22 anos em Angola. Nós temos 11.700 membros, mais ou menos, em 22 anos de trabalho. Imagine quanto tempo nós levaríamos para ter 60 mil crentes. Nossa. Então, assim, eles dizem que é possível, é autorizado, mas a régua é tão alta que ninguém consegue, na verdade. Tanto que depois da Igreja do Nazareno, há 22 anos, nenhuma igreja consegue, das que não estavam aqui há 22 anos atrás, conseguem entrar. Então, a perseguição, ela nunca começa, raramente, né? Aconteceu alguns casos históricos, mas geralmente ela não começa assim, pá, vamos prender todo mundo, jogar todo mundo na cadeia. Não, começa com pequenas sementes que são lançadas, inclusive mudando a mentalidade das pessoas, tornando o povo cristão um povo de segunda classe, menos culto, né? Nós, como evangélicos hoje no Brasil, nós somos considerados gente inculta, né? Os evangélicos são considerados aqueles mais bitolados, os mais radicais. Isso tudo são sementes que são lançadas, né? Eu não estou dizendo que o Brasil vai se tornar um país perseguido, eu acho que nós estamos longe disso, mas são sementes que são lançadas, vai sujando a imagem do cristianismo e do povo cristão numa sociedade. Uau, é impressionante isso, né? Como o que você falou é muito verdade, assim, né? A gente tem, né, os grupos extremistas, né, que têm os seus ataques, mas quando a gente vê histórico de países, né, na Ásia, né, tem muitos de países que são perseguidos, que tem a estrutura religiosa, né, mais condensada ali, mais fechada em certas regras, você vê justamente isso mesmo que você está falando. Eles iniciam, às vezes, com leis, né, para ir cercando, vão trazendo paradigmas, vão trazendo pensamentos, até que quando você vê, você está preso ali. Eles tentam você cercar e prender para que o evangelho realmente não se expanda, né? Hoje, né, a África é de longe, né, como a introdução, né, o continente onde mais seguidores de Jesus são mortos, né? Hoje chegando a 86% do total em todo o mundo. E Moçambique entrou ali na lista mundial de perseguição ano passado, em 45º lugar, ele entrou, e esse ano ele já subiu para 41º, aumentando aí o aumento da perseguição no país lá. Quando você vivia lá em Moçambique, você sentia essa perseguição de alguma forma? Como que é a liberdade religiosa lá? Moçambique, cada vez mais, a cada ano que passa, ele vai subindo os degraus em níveis de perseguição. Nós morávamos no sul de Moçambique, em Maputo, que é a capital. Geralmente, as capitais, elas têm um pouco mais de liberdade, porque é onde moram a comunidade estrangeira. Quando o país ele vai receber instituições internacionais, a ONU, e eles recebem geralmente na capital. Então, para aqueles que vivem na capital, eles sentem um pouco mais de liberdade. Mas mesmo na capital, né, a gente sente uma presença islâmica muito forte. Moçambique, nos dados oficiais, Moçambique tem 18% de islâmicos, né, de muçulmanos. Porém, esses dados são questionados pela comunidade islâmica. E disse, né, algumas outras fontes, algumas instituições que trabalham não governamentais, dizem que essa população já chega a 30%. E realmente, em Maputo, onde nós temos, no sul, onde a presença cristã é mais forte, a gente vê uma mesquita em cada esquina. Eu me lembro que 5 horas da manhã, quando eu morava em Moçambique, eu acordava com
aquela música dos mujahidins, né? Cantando, fazendo aquelas rezas islâmicas. Então, assim, a presença islâmica é muito forte. E o que acontece, o que tem acontecido lá em Moçambique, isso começou a acontecer já ainda quando nós estávamos lá, 4 anos atrás, e só vem se intensificando. É a guerra civil. Quando os moçambicanos expulsaram os portugueses, houve uma guerra civil muito forte, muito agressiva, que foi até pior do que a guerra para expulsar os portugueses, né? Foi mais sangrento, morreu mais gente na guerra civil do que na guerra contra os portugueses. E haviam 2 partidos muito fortes, a Renamo no norte e a Frelimo no sul. E esses 2 partidos são muito fortes e inimigos. Então, eles fizeram um acordo de paz. Só que a Frelimo venceu as eleições porque, né, é outro debate esse, né? Porque a Frelimo está no poder há 20 anos. Uau. Mais de 20 anos, desde da libertação de Portugal. E a Renamo mantém o seu exército no norte. Então, é um país que tem 2 exércitos, um no sul e um no norte, né? Exércitos diferentes que obedecem a comandantes diferentes. E essa briga política começou a ser acirrada, por questões que fogem do nosso conhecimento, do conhecimento da população em geral. Com o acirramento dessas questões políticas, algo que, em tese, não teria nada a ver, entrou em cena, que é o cristianismo. Então, hoje, estão acontecendo ataques aos cristãos muito violentos. Há poucos dias atrás mataram, isso nós sabemos porque nós temos muitas igrejas do Nazareno no norte, a igreja do Nazareno em Moçambique é muito forte. A maior igreja do Nazareno em África está em Moçambique. Então, eles vão completar 100 anos agora. Então, nós somos bem antigos lá. Então, nós temos informações, assim, fresquinhas, né, em primeira mão, lá do norte. Há poucos semanas atrás, acho que faz mais do que semanas, acho que já faz uns 2 meses atrás, mataram mais de 11 pastores e penduraram esses pastores em estacas na estrada, mandando uma mensagem aos cristãos. Uma esposa de pastor recebeu a cabeça do seu marido num cesto. Então, assim, todos esses ataques começam no sentido militar, né, uma guerra civil, mas os ataques são voltados sempre aos cristãos, sempre às comunidades. Nós temos clínicas, nós temos trabalho social, comunitários, de compaixão, e todos esses projetos têm sido violentamente confrontados, casas são queimadas, igrejas são destruídas, e isso tem se tornado cada dia mais grave, cada dia mais preocupante, né? Então, assim, no sul é mais tranquilo. Essa situação tem sido mais forte no norte, porque o governo está menos presente lá, porém está descendo. Nós temos relatos de irmãos do centro de Moçambique que já estão recebendo ameaças, pastores que já estão assim com medo de ir para determinadas regiões onde a Renamo se faz presente por causa disso. Então, é uma situação complicada, que precisa ser de muita oração, porque, como eu falei, né, a perseguição ela não começa assim já agressiva. Ela tem a tendência de cada vez mais escalonando. E nós temos visto isso em Moçambique. Cada ano que passa, a perseguição tem se tornado maior e tem descido do norte até já está no centro, assim, com ataques, né? Então, se nada mudar, nós corremos um sério risco de todo o país entrar num colapso e a situação se tornar cada vez mais grave. Nossa, que situação complicada, tá? E eu imagino para vocês que estão aí, como que é, né, para vocês
tá, né, dentro disso, andando nessa contramão, né? Você vê uma tendência de perseguição grande e vocês são aqueles que estão indo na contramão disso, estão indo para né, fortalecer aqueles que estão sendo perseguidos, ensinar, expandir ainda mais. Como que é para vocês isso? Como que é essa sensação? Eu não me considero uma cristã perseguida, né? Eu estou num contexto de liberdade, mas nós somos uma família. Então, aquilo que nós fazemos como um corpo, né? Nós não fazemos porque a gente é bonzinho, né? A gente precisa vencer essa ideia que nós temos muito forte no Brasil, de que o missionário é uma boa pessoa, ele é um semi-anjo, ele é bonzinho demais. Não, nós estamos servindo a Deus nesse contexto, porque nós fomos chamados por Deus e nós temos os mesmos medos, né? Eu tenho medo também de ser perseguida, de ser presa, eu não quero isso para mim. Mas eu não me considero uma cristã perseguida. Porém, nós trabalhamos com cristãos perseguidos, porque nós, na região de África, a Igreja do Nazareno na região de África, eu acredito que deve ser assim nas outras regiões também, mas como eu não trabalho lá, não posso falar, né? Vou falar do meu contexto. Certo. Aqui em África, nós trabalhamos como uma equipe. Não existe um missionário de Angola, existe um missionário de África. Então, a qualquer momento, nós podemos ser chamados para trabalhar em outros contextos. Isso nós já fomos até avisados pelo nosso diretor regional. E, assim, é inspirador. A verdade é essa. Quando você conversa com esses pastores que sofrem essas perseguições, sofrem essas lutas, você olha e fala, poxa, o que eu estou querendo ensinar aqui? É eles que têm que me ensinar. Porque realmente, aquilo que Deus faz, porque nós temos que saber que as pessoas não resistem à perseguição porque elas têm muita fé, ou porque elas são muito fortes. Elas resistem à perseguição pelo poder do Espírito Santo. Então, eu, por exemplo, Thaís, eu não espero nunca ter uma arma na minha cabeça dizendo rejeita Cristo ou morre. Mas se essa situação chegar a acontecer, nós podemos confiar que naquele momento não vai ser a força da Thaís, vai ser a força do Espírito Santo. Nós tivemos são tantas as situações, né? Nós tivemos uma muito especial. Uma das coisas que mexeu muito comigo, sabe, aqui em Angola, foi uma vez, nós estávamos saindo da pandemia. Aqui a gente teve um lockdown muito severo. Não só aqui, Moçambique também. Moçambique foi pior do que aqui. Uau. Eles ficaram mais tempo fechados. E muita gente pensa, país desenvolvido, né? Fez um lockdown. Não, gente. Não sejam doidos. É que quanto mais, assim, o governo é opressor, mais eles têm controle sobre a população, né? Então, a gente teve muito caso de violência, criança de 10 anos morrendo com um tiro nas costas porque foi comprar pão. Então, por isso o povo ficava em casa, né? Porque realmente era assustador. Tivemos muitos casos assim, gente apanhando na rua e tal. E nos países mais desenvolvidos, durante a pandemia, a gente teve muito culto online, né? Muita gente cresceu, assim, muitas igrejas ficaram mais cheias por causa dessa facilidade que a gente tem com a internet, enfim, os recursos tecnológicos. E nós aqui não temos isso. Então, assim, a maioria dos nossos membros não tem celular. Aqueles que têm, sabe aquele celularzinho assim, que é pequenininho assim, que ele só liga e manda mensagem? Com os botões apertando assim, lembra disso? Que não é nem o smartphone, que é a tecla. Revelou sua idade, aí, Mila. Essa é da minha época, também. Essa é da minha também. Então, assim, nós temos superintendentes, por exemplo, quando a gente quer falar com o superintendente, a gente liga para um crente que anda, às vezes, um dia e meio, caminha, e leva o telefone, atravessa um rio para falar, assim, é um negócio de outro mundo. Uau! Então,
Então, nós ficamos, assim, muito apreensivos, né? Falei, meu, como que a gente vai conseguir pastorear esse povo durante a pandemia? E tudo fechado, a gente não tinha condições de falar com as pessoas. Não podia nem sair, né? Não podia nem sair. Então, assim, alguns líderes era difícil, até você não tinha nenhum número para você ligar. E porque esse rolê todo de sair, levar o telefone, já não dava mais para ser feito. E aí nós estamos pastoreando os líderes, mas os pastores estão pastoreando suas igrejas. Como que eles pastoreavam? Como que eles iam fazer? Então, assim, para nós em África foi um desafio enorme. E quando nós tivemos a primeira abertura, que nós podíamos nos reunir, nós fomos para uma das províncias mais pobres que nós temos aqui, que é o Cunene. E nós pensamos, vamos ter muitas dificuldades, porque o povo está há muito tempo sem ouvir nada, eram quase 2 anos fechados, sem acesso às igrejas, as pessoas são analfabetas, não conseguem nem a Bíblia, uma série de dificuldades. E nós fomos, é uma viagem de umas 8 horas aqui de onde nós estamos. E quando a gente vai para essas regiões, tem que levar tudo. Você leva comida, você leva remédio, você leva tudo, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Fora os materiais que a gente leva para as igrejas e tudo mais. E quando a gente chegou lá, nós dirigimos durante o dia e chegamos lá no finalzinho da tarde e fomos direto no lugar onde nós nos reunimos, é numa cidade chamada Xangongo, que é onde nós temos uma igreja em condições, ou seja, uma igreja de tijolo com uma grande, assim, que cabiam as pessoas de todo um distrito com mais de 50 igrejas. Só que no Xangongo, não é capital, não tem hotel, não tem hospedaria, não tem nada. As pessoas dormem em barracas. A gente vai com criança, não é legal, né? Muita malária, problemas assim. Então, a gente viaja 1 hora a mais até a capital Ondiva, onde tem tem um hotel, tem uma hospedaria. A gente fica sempre na hospedaria, que é melhor do que o hotel, assim, em termos de limpeza e tal. E aí, nós passamos por Xangongo e fomos direto para Ondiva. No dia seguinte, de manhãzinha, voltamos para começar os trabalhos. A nossa ideia era ficar sábado o dia inteiro, à noite e domingo, até o horário do almoço, com a igreja. E quando nós chegamos, tinha uma multidão de crentes cantando, louvando a Deus. E eles chamaram a nossa atenção. Eles falaram, nós estamos esperando vocês desde ontem. E nós pensamos assim, não vamos saturar o povo, né? Vamos começar no sábado. Gente que caminhou 3, 4 dias para chegar na igreja, com crianças. Assim, do jeito africano, né? Carregando as crianças nas costas, carregando manta na cabeça, lata de comida, da bagagem deles. 3, 4 dias acampando na estrada, porque eles queriam ouvir o evangelho, eles queriam receber uma palavra de Deus depois daquele tempo todo fechado. E nós ficamos ali, nós já estamos acostumados com isso, né? São 10 anos de África. Os nossos programas duram muito tempo. E nós quando ficamos, de manhã, de tarde, de noite, eram 8 horas da noite. Eu já estava quase sem voz, porque a gente divide os grupos, né? O meu marido fica com os homens e eu fico com as mulheres, e fazendo estudo bíblico, treinamento. E depois a gente, nos cultos, aí a gente se une. Nós já estávamos assim, sem voz, porque você prega sem microfone, assim. Já não, né? Cansado. Eram 8 horas da noite, nós tínhamos começado 8 horas da manhã. E o pastor, né, o superintendente daquele distrito falava, missionário, antes do missionário ir embora, vamos fazer mais um culto? Ele falou, irmão, são 8 horas da noite, nós estamos aqui desde as 8 da manhã. O povo com sede de ouvir a palavra de Deus, num lugar sem energia elétrica, sem hotel, o pessoal estava acampado embaixo das barracas, embaixo das árvores, com criança pequena, bebezinho no colo.
mães amamentando as crianças. E então, assim, o que eu vejo é como Deus, ele tem o controle da sua igreja. A gente olha para as situações e para as circunstâncias e a gente fica amedrontado, porque a gente fala, é impossível. Nós pensávamos isso na pandemia, nós falávamos, nós vamos ter muitas perdas. A África vai ser muito difícil. E o que nós temos visto é que Deus não precisa da nossa capacidade de liderança para manter a sua igreja viva. Deus sustenta cada um, cada crente no lugar mais distante da terra. Ele mantém a chama do seu espírito acesa, de uma maneira que só ele sabe, que é um povo que não tem acesso a nada, não sabe nem ler para ler a Bíblia, mas que não perde a fé e a convicção em Cristo Jesus. Então, na perseguição, nós vemos como Deus sustenta a sua igreja. Eu dei um exemplo de pobreza, mas nós podemos olhar para as igrejas do norte. No norte, nós temos igrejas nazarenas nascendo no meio da perseguição. Em Moçambique, estou falando de Moçambique, né? No norte de Moçambique, nós temos uma igreja que nasceu no meio da pandemia, graças ao evangelismo e aos recursos de oralidade, escola dominical, utilizando materiais de oralidade, que é um recurso muito africano, né? Uma maneira africana de ensinar a palavra de Deus. Então, Deus sustenta a sua igreja de uma maneira maravilhosa, de uma maneira miraculosa, coisa que nenhum de nós, nenhum conhecimento humano, nenhum recurso que a gente possa imaginar é capaz de fazer. Isso me encanta, isso me inspira. E sempre que isso acontece, eu penso, poxa, Deus me mandou aqui é para aprender, não é para ensinar, não. Quando as 2 vezes que o Senhor me proporcionou estar aí, né, na África, esse foi o sentimento do meu coração, né? E eu voltava falando para as pessoas, a gente vai na esperança de poder dar, né? Você sai daqui para uma viagem missionária e você vai, né, na esperança, assim, na expectativa de poder fornecer, mas a proporção do que você recebe é extremamente desigual. Você recebe muito mais do que você é capaz realmente de oferecer, porque você vê uma situação onde você é o evangelho ali mesmo, né? Porque como foi o que você falou, a primeira vez que eu fui para a África, né, o pastor sempre nas viagens missionárias pede para a gente escrever, né? Depois um roteiro e tal. E aí a minha primeira viagem, né, aí para Moçambique com vocês, eu voltei e o meu texto era uau, você vê, né, um povo que não tem nada, né, e eles são tão alegres, né, eles não têm, mas eles são tão alegres e eles são tão cheios de vida, né, são tão sedentos pela palavra. E aí na minha segunda viagem, né, que a gente foi também esteve aí em Angola, e o meu texto foi, esse povo é o povo que tem tudo, na verdade. Não é que eles não têm nada, eles têm tudo, porque eles têm um coração tão disposto a louvar, tão disposto a agradecer. Ele é um povo, assim, tão rico de alegria, de vida e vida em abundância, né? A minha percepção já foi uma percepção bem diferente, assim, nesse sentido, porque você vê, olha isso, a pessoa ela andar 4 dias, né? 4 dias para poder ouvir a palavra, essa sede de poder ouvir. Às vezes a gente, no nosso conforto, a gente está lá no nosso conforto, no nosso edredom, na nossa cama, e tem tudo ali à disposição, 4G, e a gente ora, ainda dorme orando, né? Porque você viu, de repente acorda, dorme orando, né? Não lê e tudo mais, porque talvez a gente às vezes não reconhece a grandeza de com quem a gente está falando, né? Eu vi até a Renata Mais falando sobre isso essa semana. E ela falava, né? Às vezes a gente não reconhece a grandeza, né, assim, né, desse Deus, a grandeza, ele é Deus, ele é Deus, né? A gente vive num mundo e a gente vê esse Deus tão grande, esse cuidado com cada uma dessas pessoas, como você falou, pessoas que nós não temos acesso.
E às vezes a gente fica ali preocupado, mas Deus, ele tem acesso, porque por mais que você esteja no mais profundo abismo, no mais alto monte, ali ele tá, ali ele vê. E ele vê todas as coisas, né? E as coisas estão acontecendo, a gente está no mundo e o mundo está sujeito a isso, né? Mas se tem algo ali que Deus vê, ele vê cada coração, né? E é ele que é essa esperança, né? E é até uma das coisas que eu também ia perguntar aqui para você, que você também já até acabou respondendo, o que será que fortalece esses cristãos, né? O que fortalece eles para andar essas 4 horas? O que traz essa força? O que traz a esperança? E você acha que respondeu aqui, né? Deus, né? É o próprio Deus. Mas é interessante porque a gente tem a nossa maneira de pensar. É por isso que o missionário ele precisa estar algum tempo na Terra. Porque para ele conseguir entender como é a maneira daquele povo pensar, porque realmente é muito diferente. Eu me lembro quando vocês chegaram e foram trabalhar conosco em Moçambique, eu estava bem recente, acho que eu não tinha nem um ano ainda de ministério lá. E assim, hoje eu já tenho 10 anos, eu vejo como que a minha cabeça já consegue compreender. Claro que eu sou uma brasileira, eu sempre serei brasileira, mesmo tendo casado com um africano, estando numa família tradicional africana, que me ajuda muito, inclusive, me ajudou muito a compreender a cultura. Mas, assim, existe uma questão diferente para nós, que é a questão do valor, né? O que é valor, o que é precioso para nós no mundo ocidental é diferente do que é precioso para um africano. E isso é muito interessante. Eu tive uma experiência que foi um tapa na cara do Espírito Santo, assim. Eu fui visitar uma igreja. Eu já visitei muitas igrejas pobres, assim, igrejas de lata. Esse é o nosso contexto, Igreja do Nazareno. Né, nós investimos muito na qualidade dos ministros. Nós temos muitas escolas aqui, com trabalhos de compaixão. E por causa disso, nós fizemos uma escolha, né? Não há dinheiro para tudo. Então, os nossos templos, por exemplo, são templos assim. Essa sua tela de fundo lembra muito, né? O nosso contexto. Nós temos igrejas de chapa. A chapa aqui. Parece uma lata de sardinha. E eu fui numa igreja que, de todas as igrejas, aquela ganhou o troféu de pobreza, porque era muito pobre, era muito longe. Foi o lugar, assim, mais pobre que eu já fui, o lugar mais difícil que eu já fui. De todos os lugares que eu já fui em 10 anos. Essa igreja está aqui em Angola. Ela é assim, você vai, viaja, dá umas 4 horas de onde nós estamos. Aí você tá na estrada. Aí você pega uma picada no mato, assim, tem um caminho de terra que você vai. Aí você caminha mais, até Jesus voltar, você tá andando. Aí chega uma hora que acaba a estrada. E você não chegou na igreja ainda. Então você vai pro rumo, entendeu? A igreja tá naquela direção. Aí você vai indo, contornando as hortas, fugindo dos bois, entendeu? Você vai criando, abrindo o caminho até chegar na igreja. Só que chega uma hora que o carro não passa mais. E nós temos uma caminhonete aqui, né? 4x4, que é um carro que anda, que consegue entrar nesses lugares. Chega uma hora que nem a caminhonete, ela não consegue mais. Então você estaciona, pega tudo que você levou, põe na cabeça e vai andando até chegar na igreja. E aí você chega. Hoje, graças a Deus, essa igreja ela recebeu uma oferta, ela foi reformada. Mas quando nós chegamos, era uma igreja de barro. Não tinha banco. Os bancos eram... Eu tenho até essa foto no meu Instagram. Os bancos eram, assim, de barro. No altar tinha 2 cadeiras, que era uma para o pregador e outra para o como é que eles falam? Dirigente de culto, né? Que é aquela pessoa que vai conduzir o culto. E a cadeira do pregador tinha 4 pernas, a cadeira do dirigente tinha 3. Uau. E eu olhava aquilo, eu falei, essa igreja, gente, eu falava, meu Deus, no meu coração, né?
falava, meu Deus, esse lugar é muito pobre, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa por essa igreja. E eu falava, eu entrei na igreja, vi aqueles bancos de barro, falava, meu Deus, é muito pobre, meu Deus. Aí eu vi o pastor com aquele casaquinho, né, puído, velho. Eu falava, meu Deus, coitado do pastor, meu Deus. E aí tivemos o culto, e no final do culto, aquele culto animado, culto africano, né? Animado, o povo dançando, cantando e tal. E aí no final do culto, depois de tudo que aconteceu, nem do mato, mas mato mesmo, assim, sabe? Um lugar, você olhava assim na árvore, horta, um lugar. O pastor foi andando, caminhando com a gente até o carro, até onde estava lá o nosso carro. E aí ele falava, ai, que bom que vocês vieram aqui, missionário. Não, nós estamos tão felizes que vocês vieram. E era Natal, era perto do Natal. A gente levou presente para as crianças e tal. Nossa, a igreja ficou tão feliz, porque vocês têm que voltar. Nós vamos convidar vocês para voltar de novo. E eu, não, pastor. E eu pensando, meu Deus, não, quando a gente voltar, nossa, que igreja pobre, gente, que povo pobre, meu Deus, que lugar pobre. E eu ficava com isso no meu coração. O pastor olhou para mim e falou assim, porque aqui, missionária, aqui é uma bênção. Aqui tem tudo, a gente tem tudo, missionária. Olha ao redor, tem tudo. Olha o que nós temos. Veja como que Deus nos abençoou. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, né? Então, assim, não é o que você vê, é a maneira como você está vendo, né? Enquanto eu só via pobreza e desgraça, aquele pastor estava vendo oportunidade de evangelizar, ele estava vendo que a terra produzia, ele estava vendo que Deus mandou chuva, e que a população estava chegando para a igreja, e que bênção que os missionários vieram aqui. E eu falei, meu Deus, realmente, a gente precisa mudar o nosso foco. O africano, ele tem uma perspectiva diferente do que é valor. Aqui, valor são pessoas. Um homem poderoso aqui é um homem com pessoa. É por isso que o africano tem muitos filhos. O africano não tem muitos filhos porque ele não sabe fazer controle de natalidade. Aqui, o governo dá pílula anticoncepcional. Mas por que o africano tem muitos filhos? Porque o poder está em ter pessoas. A riqueza não está no dinheiro. Claro que eles gostam de dinheiro também, é importante ter dinheiro, uma pessoa com dinheiro que tem muitas oportunidades, mas uma pessoa com dinheiro, mas que não tem líderes, não tem liderados, não tem gente ao redor dele, é apenas uma pessoa rica, não é uma pessoa poderosa. Percebe? A prosperidade ali, a prosperidade é outra. E nós, no mundo ocidental, a gente vive numa sociedade de distrações. Quanto tempo a gente perde distraído com coisas que não vão acrescentar em nada nas nossas vidas, não vão melhorar a nossa vida espiritual, não vão melhorar a nossa vida intelectual, não vão te ajudar a ter um emprego melhor, não vão te trazer descanso, é apenas lixo acumulado. Tem uma frase do Piper que diz assim, que a única função do Twitter e do Facebook vai ser mostrar no último dia que falta de oração não era falta de tempo. Eu acho fantástico isso, porque realmente nós vivemos numa sociedade de distração. E isso é o que nós podemos aprender, né, com os nossos irmãos africanos. Em termos de perseguição, como eu falei, a perseguição ela começa muito pequena, né? Aqui, aqueles que são cristãos, muitas vezes eles têm menos oportunidades, empregos, subempregos, ou menos oportunidades de estudar, né? Em Moçambique, por exemplo, nós temos muitas escolas islâmicas. E para estudar numa escola islâmica, você tem que ser islâmico. Então, aqueles que são... E as escolas islâmicas, elas são excelentes. Eles realmente investem em escolas de qualidade, de bons professores. São escolas seguras. O abuso sexual de crianças é muito comum nas escolas. E escolas islâmicas, elas são ambientes seguros,
né? Elas têm essa fama de ser lugares onde as crianças, onde esse tipo de violência ocorre com menos frequência. Então, assim, só que para estudar lá você tem que ser da fé islâmica. Então, nós vemos que os cristãos, eles têm menos oportunidade de recursos, de acesso, mas mesmo assim, mesmo tendo menos oportunidade, como a visão deles é outra, aquilo que é valioso para eles é outra coisa, com a ajuda do Espírito Santo, né, com esse fogo do Espírito Santo, eles permanecem fiéis e alegres na perseguição. E realmente isso para nós é muito inspirador. Uau, fantástico, né? Fantástico conhecer esses valores, esse outro lado. E que ações você acha que nós, como igreja, né, a gente pode fazer para cooperar com a igreja que está sendo perseguida, com os cristãos que estão sendo perseguidos? Você acha que tem algo que a gente possa fazer para poder contribuir, cooperar? Primeiro, orar. A oração, ela deve ser a primeira ação que nós sempre devemos tomar. Muitas vezes, nós somos movidos por um sentimento de compaixão. Quando a gente apresenta uma foto de uma dessas igrejas, dessas crianças, o nosso coração fica condoído, né? E a gente tem vontade de ajudar. E muitas vezes a gente contribui, mas não ora. E nós somos chamados, mais do que alimentar a população, nós somos chamados para uma transformação no mundo espiritual. Então, a oração, ela é fundamental. A primeira coisa que a igreja livre, nós do mundo livre, podemos fazer pela igreja perseguida é orar por ela. Orar pelos cristãos, pelos líderes, e também contribuir. Mas nós devemos contribuir com sabedoria, com instituições sérias. O Portas Abertas, por exemplo, é uma instituição muito séria. A própria Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno, ela é fantástica na área de missões. Eu conheço muitos missionários, muitas agências missionárias, e eu não estou falando isso porque eu sou uma funcionária, né? Eu tenho um contrato com a igreja. Eu estou falando isso por experiência. A Igreja do Nazareno é uma igreja que ama missões, que investe em missões. E na região de África, a parte do sul da África é a parte mais evangelizada. Mas a igreja quer entrar no norte, já está entrando no norte. Então, nós temos diversos projetos de compaixão, de literatura, de investimento em áreas. Nós temos missionários que nós não sabemos o nome porque estão em países complicados, mas que a Igreja do Nazareno está lá investindo nele, mantendo aquele missionário. E falando mais um pouquinho da nossa denominação, uma das coisas que é muito, muito, muito preciosa na nossa igreja é que a Igreja do Nazareno, ela tem uma visão de reino de Deus global. Historicamente, os movimentos missionários eram missionários que saíam do Ocidente e iam para a África e Ásia. Então, assim, a gente geralmente tem a ideia do missionário, né? Quando a gente pensa, um missionário, quem é? É um cara branco, né? Que fala inglês, ou fala, no nosso caso, brasileiros, português, né? E muitas missões que eu conheço particularmente, eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, mas não confio em africanos como missionários. Isso é uma visão imperialista, né? Eles podem receber o evangelho, mas eles não podem pregar o evangelho entre eles mesmos. E nós, como nazarenos, não somos assim. Nós temos muitos missionários africanos. O meu marido é um exemplo disso, mas ele não é o único. Há vários missionários africanos espalhados por toda a África. Por quê? Quem melhor que um africano para evangelizar outro africano? Eu levei 10 anos para começar a entender a cultura africana. Coisa que um africano já nasce sabendo, porque ele nasceu aqui. Então, um africano bem treinado, que teve a oportunidade de estudar, de se aprimorar, como é o caso dos nossos missionários, eles são uma ferramenta poderosa para
o avanço do evangelho. Angola, em 10 anos, um africano, reverendo Jonas Mulati, junto com a sua equipe, também de africanos, abriu mais de 50 igrejas. Uau! Mais de 50 igrejas. Hoje nós estamos em 11 províncias, graças ao trabalho desse irmão. Por que ele conseguiu isso? Outros que vieram antes deles, que eram de outros países do Ocidente, não conseguiram, porque não conseguiam compreender a cultura. Então, como nós podemos ajudar a igreja perseguida? Orando, contribuindo, mas contribua com sabedoria, contribua com instituições sérias. Não dê oferta para qualquer missionário que bater na sua porta, qualquer instituição, só porque é uma instituição conhecida, famosa. Apoie instituições que verdadeiramente estão comprometidas com a causa do evangelho, porque o nosso objetivo é ganhar almas para Jesus. A África vai se tornar o continente mais populoso do mundo. China, que são países muito populosos, eles têm um índice de natalidade baixo. Os africanos, eles têm um índice de natalidade muito alto. Então, nós vamos ficar equiparados daqui a alguns anos com as maiores populações mundiais. Então, se nós conseguirmos evangelizar o povo africano, nós vamos influenciar o mundo. Eu creio nisso e conto com a ajuda de cada um de vocês para orar por esse propósito. Amém, amém. Muito bom, tá? Muito obrigada. Foi fantástico, fantástico aqui ouvir um pouco mais sobre você. Você nos inspirou, né, a realmente estar nesse propósito. Conte com a gente nisso. Depois eu vou pedir para você, eu vou deixar, né, aqui no vídeo, se você tiver, né, para aqueles que quiserem contribuir, né, ofertando ou entrando em contato, se você tiver instituições ou locais, né, que você recomenda para a gente poder tá divulgando aqui, deixar aqui para o pessoal também. E é isso que você falou, né, orando, contribuindo, seja com tempo, seja com recurso, né? E porque Deus ele está fazendo, Deus ele está fazendo, Deus ele está cuidando, né? E ele não precisa de nós, mas estar fazendo parte disso é um privilégio para nós, porque Deus ele está fazendo a obra dele e ele vai fazer a obra dele, porque o propósito dele não é só nesse nosso curto período de vida, mas o propósito dele é para algo que é eterno. Então, né, enquanto nós estivermos aqui, que a gente possa estar fazendo valer a pena. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente essa história, muito obrigada por fazer parte aí desse momento tão importante, né, desse dia tão importante. Parabéns pelo que vocês têm construído, que Deus continue derramando muita graça, muito louvor, muito amor, muita sabedoria, muita força, recursos sobre a sua vida, sobre a sua família, que onde vocês pisarem os seus pés, que vocês sejam bem-aventurados, que vocês continuem sendo esse ramo forte, frutífero, né, continuando dando frutos e frutos que permaneçam, porque vocês é um grande exemplo para minha família, para minha vida, é uma grande inspiração. Muito obrigada mesmo. Eu queria concluir aqui, tá? Se você puder estar fazendo uma oração, né? E aqueles que estiverem nos ouvindo também que se sintam à vontade para estar orando, aqueles que quiserem dar um passo à frente, aqueles que quiserem, né, entrar num propósito de oração pelos cristãos, por vocês, né? Ou ser uma pessoa aí também que vai estar fazendo a diferença, se você puder encerrar aqui com a gente com uma oração. Muito obrigada, vamos orar sim. Antes, eu só queria agradecer essa oportunidade, o privilégio de poder estar com vocês. Eu me sinto abençoada de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nós e na sua igreja aqui em Angola. E quero convidá-los, venham para Angola. O pastor Edmur tem muita experiência, inclusive já esteve aqui, né? Vocês já estiveram aqui. Então voltem, nós queremos vocês aqui. Se Deus quiser, venham, Deus. Amém. Venham visitar Angola, venham conhecer a igreja, trabalhar com a igreja. A igreja brasileira é um modelo para a igreja angolana. Os angolanos olham para o Brasil e eles se inspiram na liderança brasileira.
Então, nós temos uma grande oportunidade como brasileiros de poder ministrar em África. E nós somos diferentes, nós temos uma cultura que dá um jogo aqui diferente. Aonde nós estamos, o povo gosta de nós, do nosso jeito, né? Não tão formal. E isso é uma abertura, uma oportunidade para pregar o evangelho. Então, venham para Angola, nós queremos convidá-los, a nossa casa está aberta para qualquer irmã que queira vir aqui, visitar, trabalhar conosco, e a igreja de maneira geral. Todos nós estamos com corações abertos e receptivos para recebê-los. E confiem em Deus. Se Deus, por acaso, tocou no seu coração, falou com você de uma maneira especial, você pode orar, você pode contribuir, mas a melhor oferta que nós podemos entregar a Deus é as nossas vidas. Então, se você sente o desejo de servir a Deus, não tenha medo. Eu tinha medo, como que eu vou sobreviver na África? Eu não estou dando conta de sobreviver em Campinas. Mas Deus sempre nos guardou. Nós passamos por um pedaço lá da guerra civil, nós passamos por uma epidemia de ebola, nós passamos pela pandemia do Covid, e estamos aqui. Graças a Deus, guardados, protegidos pela boa e poderosa mão do Senhor. E o Senhor tem nos ajudado. Então, se Deus tem te chamado, confie nele. Ele vai fazer, ele vai cuidar. E você vai ver que a melhor oferta que a gente pode dar para o Senhor são as nossas vidas. Vamos orar. Amém. Obrigada, Senhor, por esse povo maravilhoso que ama e compartilha a tua palavra. Queremos te agradecer pela vida do pastor Edmur e a sua família, que tem servido ao Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer pela vida da Mila, do Japa, que também tem servido ao Senhor com os seus bens, com a sua vida. Queremos te agradecer por essa igreja maravilhosa, que tem abraçado muitos povos do mundo. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos que estão em perseguição, irmãos nazarenos, irmãos em Cristo Jesus, que têm enfrentado muitas dificuldades, muitas lutas, Senhor, por causa do teu evangelho. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo continue fortalecendo a eles. Mas nós também queremos pedir que o Senhor, que detém o poder dos reinos do mundo, o Senhor possa abrir as oportunidades para que a tua palavra seja disseminada. Senhor, em nome de Jesus, queremos, como igreja, estar disponíveis para servir ao Senhor em qualquer contexto. Ó Deus, levanta a tua igreja, desperta no Senhor das distrações, e que nós possamos, Senhor, te servir com todos os nossos recursos, sejam recursos de tempo, de recursos financeiros, recursos, ó Deus, físicos. Senhor, nós entregamos o nosso coração. Não há nada, ó Deus, que nós deixamos fechados ao Senhor. Nós queremos te entregar todas as coisas, porque tudo que nós temos, Senhor, o mais precioso é o Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, tá? Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada. Prazer estar com você. Um beijo enorme no seu coração, na sua família, pastor Jonas, Davi. Que Deus os abençoe muito, muito, muito. Uma saudade gigantesca, enorme. Muito bom estar com vocês aqui. Venham tomar café com a gente. E tragam um café também. Opa! Aqui não tem muito bom. Tragam um café. Deus Um abençoe. beijo, Um abraço. Deus abençoe. Obrigada. Tchau, tchau.